Sabe, gente, tem hora que a vontade que dá é só parar, desistir, desanimar, ficar ali, se entregar mesmo, falar: "Ah, Deus, ó, não dou conta não, e toma isso aqui, eu não quero mais". Mas o Senhor, só o que Ele pede de nós é que a gente continue. Deus quer que você continue. Mesmo que às vezes a gente pense assim, sabe aquele dia que você vai, ora e dá tudo de si e é uma bênção, aí chega no outro dia você já não consegue, não tem aquela mesma força, mas tá tudo bem, o Senhor sabe das nossas limitações, Ele sabe até onde a gente aguenta ir, o que a gente consegue suportar, o Senhor sabe disso, mas não é porque o Senhor sabe que a gente vai se entregar e usar isso como desculpa, né? A gente só precisa muitas vezes é só correr pro colo do Pai, correr para os braços de Jesus e falar assim: Deus, tá difícil, tá pesado, tá tendo perseguição, tá tendo levante do inimigo, tá tendo isso e aquilo, mas mesmo assim eu vou continuar. Eu vou voltar a orar, eu vou voltar a buscar o Senhor porque eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E o Senhor, Ele quer isso, que a gente busque a Ele, que a gente continue vivendo pela fé, continue a partir da palavra que o Senhor já liberou, continue crendo na palavra de Deus que é viva e eficaz, continue a crer, continue a confiar, mesmo quando as coisas não vão bem, que a gente continue a crer, que a gente continue a confiar, porque Deus é bom. E não é porque as coisas estão indo difíceis, estão acontecendo de forma difícil, desconfortável, dolorosa, que o Senhor não está no controle. Muito pelo contrário. Paulo, quando ia fazer as viagens dele, né, as viagens de Paulo, teve naufrágio, teve perseguição, teve pedrada. E mesmo assim ele continuou, ele perseverou, ele estava no caminho certo. Então não é porque as coisas muitas vezes estão dando errado na nossa vida é que a gente está fazendo errado, não. Muitas vezes vai ter sim dificuldades pelo caminho porque o caminho é estreito. E no mundo nós teríamos aflições, o Senhor Jesus já nos tinha alertado disso. Mas ainda assim o Senhor não saiu do controle. Deus não perdeu o controle de nada, muito menos da nossa vida. Lá em Salmos vai dizer assim: o que é o ser humano para que o Senhor se preocupe com eles? O que é o ser humano para que Deus, o Todo-Poderoso, se preocupe com eles? Mas Deus se preocupa, Deus ainda sendo soberano, poderoso, Deus de todas as coisas, dono de tudo, Ele se preocupa com os detalhes da nossa vida. E Ele quer que a gente só continue, permaneça. E sabe, outro dia, semana passada, eu tava nessa confusão na minha mente. Tava dando tudo errado, assim, ao meu ver, né? Ao meu olhar. Tava dando tudo errado. As meninas adoeceram, as minhas pequenas, a minha mais nova precisou ir pro hospital, levou injeção. E eu já não tinha ânimo pra mais nada, porque já não dormia de noite, olhando febre. E dando remédio, e cuidando, e zelando. E parece que os meus dias foram assim, que eu nem vi o mês terminar. Um mês que foi tão intenso, tão diferente, e que passou assim, e falei: meu Deus, hoje a gente já tá em fevereiro, e parece que eu ainda tô recuperando do que eu passei no final ali de janeiro. Parece que as coisas cada vez foram ficando mais intensas e eu só fui só fui andando, seguindo o rumo das coisas, mas mesmo assim, mesmo que as coisas saíram do meu controle, não aconteceu do jeito que eu planejei, do jeito que eu gostaria que tivesse acontecido, Deus não saiu do controle, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, e Ele estava no controle da situação, e eu só precisava permanecer, mesmo que muitas vezes sem força, sem vontade, com preguiça, com dor, com desânimo. Mas o Senhor nos chama a permanecer marchando, a permanecer, mesmo que teoricamente nem tem força para marchar, não tem força para orar, não tem força para nada. Mas o Senhor quer que a gente continue, que a gente permaneça, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, amém? Então, o Senhor tem nos sustentado. Irmão, se a gente for parar para observar a grandeza do Senhor, sabe? As coisas no mercado tudo cara e Deus tem provido. As coisas assim, de uma forma maravilhosa.
Pensa aí, se você tá comendo, se você tá bebendo, mesmo assim, não é aquele manjar que eu gostaria de comer todos os dias, não é o filé mignon, mas pensa aí, o quanto que Deus tem provido, o tanto que Deus tem sustentado a minha e a sua vida. Gente, se a gente tá vivo, se a gente tá respirando, é porque Deus tá sustentando a nossa vida. Lá em Êxodo capítulo 14 diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. E ali, Deus colocou o povo lá em Pi-Hairote. E tem hora que Deus vai permitir que a gente fique nesse Pi-Hairote na nossa vida. Que a gente só tem um caminho, que é prosseguir, é continuar. E mesmo que a gente não veja saída. Mas olha só o que o Senhor faz. Lá no versículo 13. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Amém? Então tem hora que a gente não vai ver saída na nossa vida, tem hora que os problemas vão aparecer de um lado e de outro, a gente vai ficar sem saída, mas quando a gente continua marchando, quando a gente continua confiando em Deus e seguindo no propósito que Ele nos colocou, Ele mesmo vai abrir um mar para a gente passar, Ele mesmo vai abrir uma solução, vai abrir porta onde não tem parede, vai fazer acontecer, porque a gente não sabe de todas as coisas, mas o Senhor sabe, e Ele está no controle de tudo. Então, continue, só continue. E tenha, assim, constância no Senhor. Mesmo que hoje você tá fraco, mas ora. Mesmo que você não tenha nada para falar para Deus hoje, tá tão difícil, mas vá lá na presença do Senhor. Fala assim: Deus, não tenho nada para falar, mas estou aqui. Estou aqui, vou ficar aqui porque eu preciso do Senhor. E eu preciso que o Senhor abra esse mar para eu passar. E Ele vai abrir, amém? Então, confia no Senhor, continua. O Senhor quer que você continue. Que você continue, ainda com a sua pouca força. Como fala lá em Apocalipse 3, vejo que você tem pouca força, mas guardaste o meu nome. Então, mesmo com a nossa pouca força, a gente guarda a palavra do Senhor, a gente confia que Ele é bom, fiel e justo para justificar a nossa vida. Ele é justo para derrotar os inimigos da nossa vida, Ele é justo para nos sustentar todos os dias, ainda que a gente não mereça, ainda que a gente fale todos os dias, mas Deus é bom. Ele é misericordioso e Ele quer eu e você na presença dEle. Ele quer que a gente continue firmes no propósito que Ele tem para a nossa vida, porque tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu sei que tem dias que parece que a gente só está com 1%, mas eu aprendi que mesmo nesses 1%, o Senhor, Ele promove os milagres dEle. Irmã, eu não tô nem com 1% hoje, tô 0,0000. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele opera milagre. Então a gente só precisa crer. Ainda que a nossa fé esteja pequena, ainda que a nossa fé esteja abatida, que a gente creia e permaneça no Senhor. Quando a gente permanece, quando uma criança está doente, foi isso que o Senhor me ensinou nesses últimos dias. Quando a minha filha está doente, eu permaneço lá. Eu não viro as costas, não, está doente, agora está dando tudo errado, tá ruim, eu vou sair daqui, não quero ser mais mãe. Não. É nessa hora que a gente permanece. Deus, tá tudo ruim, tá tudo cooperando de um jeito que eu não planejei, mas eu confio que o Senhor está cuidando de todas as coisas e eu vou permanecer, eu vou cuidar daquilo que o Senhor já colocou na minha mão e eu vou confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. A gente não precisa saber de tudo. A gente só precisa confiar no Senhor e orar. Orar com a nossa pouca força, orar com a nossa fé pequena, que mesmo assim o Senhor opera milagres, mesmo assim o Senhor abre o mar para a gente passar. A gente só precisa se movimentar, caminhar, continuar, permanecer no Senhor. Mesmo fraco, mesmo sem força, mesmo com pouca força. Mas continuar crendo, continuar acreditando que o Senhor vai abrir o mar para eu e você passar, amém? Que Deus te abençoe,
que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor realize os planos e os propósitos que Ele tem para a sua vida, que a paz que excede todo entendimento chegue até a sua vida, até a sua casa, até a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo devocional, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.